E aí, tudo bem com você? Eu sou o Miguel Alves. Então, nesse vídeo, eu quero falar com vocês, né, sobre este assunto. Crer em Deus não é um movimento cego, né? Como pensam algumas pessoas, né? Então, vamos nesse vídeo falar sobre este assunto. No Catecismo Católico, no parágrafo, né, 156, vai falar sobre este assunto, né? Sobre a fé e a inteligência, né? Quer dizer que a fé não é um ato cego, né? Não é uma coisa vazia, né? Não, é uma coisa certa, né? Uma coisa aprovada, uma coisa visível, né? Diante de nossos olhos. A gente vê o resultado da fé, né? Na prática, a gente vê o resultado da fé. Aqui no parágrafo 156, né, do Catecismo da Igreja Católica, vai dizer assim: o motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz de nossa razão natural. O motivo de crer não é isso, né? O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz de nossa razão natural. Isso não é o motivo de crer, né? Porque aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca, isso não é fé, isso é razão, a gente está vendo, né? A questão de Tomé, né? Que precisou ver Jesus Cristo ressuscitado para crer. Então isso não é crer, isso é, né, a razão, a gente está vendo aquela coisa, né? Então o motivo não é esse. Aí continua a leitura, aí continuando, vai dizer assim: cremos por causa da autoridade de Deus, que revela e que não pode nem enganar-se, nem enganar-nos. Então a gente crê por causa da autoridade de Deus, que não pode se enganar e nem enganar, né? Cremos por causa da autoridade de Deus. Todavia, né, ele vai continuar, ele vai dizer, né, ó, todavia, para que o obséquio de nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis que os auxílios exteriores do Espírito Santo fossem acompanhados das provas exteriores de sua revelação. Por isso, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da igreja, sua fecundidade e estabilidade, constituem sinais certíssimos da revelação. Então quer dizer que os milagres de Cristo, né, dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da igreja, sua fecundidade e estabilidade, constituem sinais, né, certíssimos da revelação, adaptados à inteligência de todos. Quer dizer que os milagres, né, a estabilidade da igreja, a fecundidade da igreja, né, e os milagres é um sinal, né, certíssimo da revelação, adaptados, né, à inteligência de todos. Motivos, né, de credibilidade. Tá aí o motivo de credibilidade, né? Ó. Motivo de credibilidade, que mostra que o assentimento da fé não é, de modo algum, um movimento cego do Espírito. Que bonito, né? Quer dizer que a questão dos milagres, por exemplo, né? Os milagres de Cristo. Porque os milagres dos santos nada mais é do que os milagres de Cristo, né? É a intercessão dos santos só. Mas é milagre de Jesus Cristo. As profecias, né? A propagação e a santidade da igreja. Quer dizer que, como eu costumo dizer, em nenhuma outra fé, né? Em nenhuma outra fé do mundo, as pessoas mudaram tanto, se santificaram tanto, né? Quanto na fé católica. Tanto é que você vê, mesmo no protestantismo, né? 500 anos de protestantismo, não tem uma pessoa assim que se destacou quanto, né, na fé católica. São Francisco de Assis, né, Madre Teresa, tantos outros santos, né, da história da igreja,
que mudaram, né, a face da terra, mudaram a face da humanidade, né, com a sua santidade, com as suas obras de caridade pelo mundo. Quer dizer que não existe em nenhuma fé, em nenhuma igreja, né, em nenhuma doutrina, pessoas que tenham mudado tanto, né, radicalmente, como na fé católica. Basta você ver um filme, né, ou ler um livro de um santo. Um filme de santo, por exemplo, né, São Francisco de Assis, né, e Santa Clara, São Felipe Neri, né, Dom Bosco, Padre Pio. Quer dizer que as histórias dos santos, ela é, né, uma loucura para o mundo, é um absurdo. São Francisco de Assis, por exemplo, né, a história, você vê, era uma pessoa rica, largar tudo para viver na pobreza, para fundar, né, a sua obra, que é a obra de Jesus Cristo, né? Então quer dizer que tudo isso dá credibilidade à nossa fé. Não é uma fé cega, né? A questão da santidade, da fecundidade, né, e da estabilidade da igreja. Quer dizer que tudo isso constitui sinais certíssimos da revelação. Quer dizer, isso é uma revelação de Deus. Tanto é que você não vê outra doutrina em canto nenhum do mundo, entre as denominações cristãs, né, protestantes, as religiões, né, asiáticas, as religiões do mundo, não existe pessoas que mudaram tanto quanto na fé católica. Então, isso é um sinal certíssimo da revelação de Deus. Só não vê quem não quer. Só que se quiser fechar o olho mesmo para não ver. Né? Quer dizer que a nossa fé não é em vão, como diz, né, o apóstolo Paulo. Eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Basta ver essas obras. Qual outra doutrina, né? Qual outra religião do mundo você conhece que as pessoas mudaram tanto quanto os santos católicos? Isso é a obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, né? Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, mais uma vez, né? Só não vê quem não quer. Né? Por isso, né, os milagres de Cristo e dos santos, e as profecias, né, a propagação e a santidade da igreja. Olha a santidade da igreja aí no mundo. Principalmente nas pessoas dos santos. E quantos santos, né? E quantos senhores e senhoras santos pelo mundo que não foram canonizados, que a gente nem conhece, que só Deus conhece, que foram modificados, que tiveram o seu modo de pensar, o modo de agir totalmente modificado por causa da mensagem do Evangelho. Então quer dizer que isso é que leva a gente a crer. Não é uma crença, não é crer no vazio, como querem, né, algumas pessoas. Não é crer no vazio, basta ver essas obras, né, de santidade, de fecundidade, de estabilidade da igreja. Existe uma estabilidade na igreja. Por mais que a gente esteja passando por uma crise, mas existe um núcleo, né, estável, né, coeso na igreja. A igreja ela tem essa estabilidade. E tudo isso, meu irmão, né, diz o catecismo, né? Confira aí no número 156, né? Tudo isso vai fazer o quê? E tudo isso constitui sinais certíssimos da revelação. Da revelação de quem? De Deus. Isso é um sinal da revelação de Deus. E isso, diz o catecismo, né, ó, adaptado à inteligência de todos. Ou seja, o sujeito não precisa nem ser estudioso, não precisa nem ser doutor para entender, para ver isso aí, para ver a obra da igreja. Desde aquele simples senhor e senhora que está sendo, né, cuidado ali numa fazenda da esperança, que está sendo ali cuidado no asilo vicentino, porque foi abandonado pela sociedade ou até mesmo pela própria família. Desde aquela pessoa simples, que não sabe nem assinar o seu nome, mas a pessoa, mas foi adaptado à inteligência de todos. Até aquela pessoa sabe que ela está sendo cuidada pelo próprio Jesus Cristo, pelo próprio, né, Deus. Então quer dizer que são esses sinais visíveis, né, que Deus quis deixar. Lembra que a gente poderia crer muito bem, só pela autoridade de Deus. Mas Deus quis, né, dar essa colher de chá, digamos assim, né? Deus quis mostrar esses sinais esses sinais, né, visíveis, esses frutos, né, visíveis, para que a nossa fé não fosse cega, né? Como diz aqui, ó, motivo de credibilidade, que mostra que o assentimento da fé não é de modo algum
um movimento cego do Espírito. Esses sinais visíveis, né, para mostrar que esse movimento de crer em Deus, né, esse movimento de crer, de modo algum, é um movimento cego do Espírito. De modo algum. A gente vê, né, a gente vê os frutos. Sem contar que quantos médicos, né, deram por perdido causas que eles não explicam, que a ciência jamais explicou, de curas, né? Curas absurdas, né? Pessoas estão num estado terminal, pessoas estão com uma doença gravíssima, pessoa recebeu um exame médico com uma notícia terrível, né? Para o médico não tinha chance. E aquilo se reverter, de uma maneira que o médico diz, né, olha, isso aqui foi um milagre, isso aqui a ciência não explica. Quer dizer que crer não é um movimento cego, né? Não é um movimento cego. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Crer porque a gente tem motivos para crer. A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo está aí, repito, né, mais uma vez, com uma obra, né, com uma santidade, com uma estabilidade, como não existe em nenhuma outra instituição do mundo. E isso está aí há mais de 2000 anos. Como é que se explica isso? Se não vem de Deus? Será que o homem poderia ter uma instituição que durasse tanto tempo, estável, né, estabilizada, com essa santidade, com essa fecundidade dos santos, principalmente, sem contar os santos que a gente não conhece, que está aí no dia a dia, né? Quer dizer que tudo isso, meu irmão, leva a gente a crer, não uma crença, não um movimento cego, mas um movimento porque a gente sabe onde colocou a fé, sabe que essa obra é de Deus, né? Qual homem poderia ter organizado uma obra desse tamanho, né? Uma obra desse tamanho no mundo todo? Qual homem? A ciência não explica. Repito, os sinais visíveis, né, da santidade da igreja, da fecundidade, da estabilidade, constituem sinais, né, certíssimos da revelação, adaptados à inteligência de todos. Ou seja, isso aqui é adaptado à inteligência de todos. Isso aqui a ciência não explica, né? É uma instituição divina no meio de nós, né? Dando frutos. Médicos, né, não sabem explicar esses milagres que acontecem, né? Até agora a ciência não tem nenhuma resposta. E a vida segue, a igreja segue aí no meio de nós, que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é o próprio Jesus Cristo agindo. Se for falar de milagres aqui, a gente não parava nunca de falar de milagres, né? Sem milagres de curas, né? De curas físicas, milagres de curas, né, espirituais. Como entender, né, que uma pessoa muda tanto, radicalmente, de largar toda uma vida errada, mundana, e passar a viver o Evangelho? Como entender essa mudança? Né? Qual outra fé, qual outra doutrina muda tanto as pessoas assim? Então tudo isso é um sinal de que a nossa fé tem um rumo certo, né? Tem uma direção certa, é eficaz, não é cega, dá frutos, né? É fecunda, é santa, né? É isso que constitui sinais, né, certíssimos da revelação, adaptados à inteligência de todos, motivos, né, de credibilidade. É isso que nos dá motivo de credibilidade, de crer. Motivos de credibilidade, que mostra que o assentimento da fé não é, de modo algum, um movimento, né? Um movimento cego do Espírito. De modo algum, a fé é cega, né? Muito pelo contrário, né? Ela é muito pelo contrário. A gente sabe em quem a gente colocou a nossa fé, a gente vê os milagres, a gente vê a santidade, a estabilidade que nenhuma instituição tem, por mais que esteja vivendo uma crise, mas mesmo assim, é a instituição que tem, né, santidade, estabilidade, é fecunda. Então tudo isso é sinais, né, certíssimos da revelação de Deus. Então é isso aí. Tá aí, né, um vídeo com
com esse parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, número 156, né? Confira aí no seu catecismo. Se você não tem um catecismo ainda, procure ter um catecismo, que a gente vai precisar, no momento de crise, de fé, a gente vai precisar ir nas fontes, né? Porque o catecismo foi elaborado justamente para isso, para nos dar esse alicerce, esse suporte. Então, beleza? Então é isso aí, tá aí o estudo, mostrando que a nossa fé não é cega, não é vazia. Se você não é inscrito ainda nesse canal, eu peço a você que se inscreva, né? Comente aí o que você achou. Deixa aí um joinha para fortalecer aqui o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.